Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Prepare o seu coração para a ministração da poderosa Palavra de Deus, que será proferida pelo conferencista Josué Brandão. Deus, pelo poder do Evangelho, fará grandes milagres em sua vida. Senhoras e senhores, a paz do Senhor. Temos imenso prazer em convidar a vossa atenção ao livro do profeta Daniel, capítulo de número 12, versículo de número 2, onde meditaremos sobre o tema A Eternidade. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, e outros para a vergonha e desprezo eterno. O profeta Daniel traz a mais clara declaração veterotestamentária acerca da eternidade. Este versículo revela-nos a ressurreição de justos e injustos e informa-nos que há dois caminhos na eternidade: um de gozo, outro de sofrimento. Ambos são eternos, definidos e incomunicáveis. Ambos são criados por Deus. Um chama-se céu, paraíso ou seio de Abraão. O outro chama-se Hades ou inferno. Quando narrava a parábola do rico e Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículo 22 e 23, Jesus fez menção a estes dois lugares e informa-nos que o espírito do servo de Deus irá para o céu e o espírito do pecador não arrependido irá para o inferno, porque o espírito dará conta do que a alma planejou e o corpo executou. O termo eternidade, oriundo do grego aionios e do latim aeternitatis, define um tempo muito longo ou tempo sem fim. Na maioria das vezes que ocorre na Bíblia, o termo reporta-se à pessoa e atributos do excelso Deus. Ao longo do texto sagrado, porém, encontram-se referências alusivas à vida eterna do homem. No Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo de número 25, versículo de número 46, quando fala sobre o julgamento das nações, o Senhor Jesus conclui dizendo: e irão os ímpios para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Certa feita, o apóstolo São Pedro interrogou o Senhor Jesus em Lucas capítulo 18, no versículo 28 a 30, e disse: Mestre, e nós, que deixamos tudo e te seguimos? Jesus respondeu: em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, pai, mãe, mulher, filhos, por amor do reino, que não haja de receber muito mais nesta vida e na idade vindoura a vida eterna.
interrogaram o profeta João Batista em João capítulo 3, versículo 36, acerca da missão de Jesus, e o profeta respondeu: quem crer no Filho tem a vida eterna. Quem não crer no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Falando do mesmo assunto, no Evangelho segundo escreveu nos São João, capítulo 6, versículo 27, Jesus dirige-se à multidão que o seguia e disse-lhes: trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. Posteriormente, o amável apóstolo aos gentios, escrevendo a sua carta ao jovem pastor Timóteo, no capítulo 6, versículo 19, ele exorta aos ricos deste mundo que entesourem para si mesmos um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Quando Jeová criou o homem, ele o fez para viver eternamente em santidade e comunhão com Deus. No livro que recebe o nome Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17, está escrito palavras do Criador ao primeiro casal, quando dizia: de toda a árvore do jardim podereis comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comereis, porque no dia que dela comerdes, certamente morrereis. A desobediência, porém, frustrou esta santidade e natureza divinas no homem. A Bíblia nos revela na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículo 12, que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim, a morte passou a todos os homens. No capítulo 6, versículo 23, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, o nosso Senhor. A imagem de Deus no homem foi corrompida pelo pecado e só pode ser restaurada mediante o sacrifício de Jesus Cristo no Calvário, que nos transforma de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, o escritor narra: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aleluia! O texto do profeta Daniel fala-nos de ressurreição para a vergonha eterna e ressurreição para a vida eterna. Subentende-se aqui eternidade sem Deus e eternidade com Deus. E queremos meditar contigo neste exato momento sobre a eternidade sem Deus em primeiro lugar. A Bíblia adverte claramente sobre a vida além túmulo, distante de Deus, e deixa a lume que ao morrer sem Deus, o destino da alma do homem é o inferno, termo que ocorre somente no Novo Testamento por 162 vezes, 70 delas sendo citações do Senhor Jesus. Por mais que os materialistas queiram, a morte não cessa a existência do ser humano. Em Lucas 16, 23, o Senhor Jesus afirma
que ao morrer o rico sem Deus, a sua alma foi levada para o inferno. O termo hebraico é Sheol, correspondente ao grego Hades, que significa lugar da alma dos mortos ou lugar de punição. Na mitologia grega, Hades era o deus das profundezas. Em algumas passagens bíblicas ainda surge o termo Geena, que compõe-se de duas palavras hebraicas. A primeira, Ge, que significa o vale. A segunda palavra, Inon, que significam o vale de Inon. Era uma região ao sul de Jerusalém, onde cruelmente se sacrificava as crianças a Moloque, deus da mitologia sidônia, conforme nos revela o segundo livro das Crônicas, capítulo 33 e o versículo 6. Com o tempo, aquele lugar tornou-se o monturo da cidade, onde eram jogados os lixos, os corpos mortos dos animais, os corpos executados dos marginais. E lá o fogo queimava de dia e de noite. Daí o sentido de sofrimento eterno, ou lugar onde o fogo nunca se apaga. Senhoras e senhores, a Bíblia apresenta-nos alguns fatos relacionados ao inferno. O primeiro apresentado na Bíblia é que ele é retratado como um lugar localizado nas partes mais baixas da terra. No livro de Números, capítulo de número 16, versículo de número 28 a 33, quando Datã, Coré e Abirão inventaram uma revolução contra Moisés, Moisés reuniu toda a congregação de Israel e disse-lhes: nisto sabereis se o Senhor me enviou. Se estes homens morrerem como qualquer outro homem morre, o Senhor não opera através de mim. Mas se o Senhor criar uma coisa nova, e a terra se abrir, e eles descerem vivos, então se saberá que o Senhor me enviou a vós. A Bíblia diz que enquanto Moisés falava, a terra se fendeu, e está escrito que eles desceram vivos ao inferno. No livro que recebe o nome do patriarca Jó, capítulo de número 38 e o versículo de número 17, quando Deus indaga o patriarca, o Senhor lhe interroga e diz: porventura sob ti se abriram as portas do inferno? No livro do sábio Salomão, que recebe o nome de Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 24, a Bíblia diz: para o justo o caminho da vida é para cima, para que se livre do inferno que fica para baixo. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 14, o profeta foi chamado para falar acerca do livramento de Israel. E no versículo de número 12 ele começa a descrever a queda de Lúcifer, que é chamado de filho da alva, e começa a informar, a discorrer que Lúcifer usurpou-se no seu coração, querendo ser semelhante ao Altíssimo, elevando o seu trono acima das estrelas de Deus. E no versículo 15, o profeta conclui dizendo: contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. No Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo 12, versículo 40, os judeus interrogaram o Senhor Jesus acerca da sua missão,
E Jesus respondeu: assim como o profeta Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, convém que o Filho do Homem permaneça por 3 dias e 3 noites no centro da terra. O apóstolo São Pedro, quando ministrava a sua primeira mensagem depois do revestimento de poder, no livro que recebe o nome Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículo 31, o apóstolo faz referência a um salmo de Davi, que expressava a sua confiança de não ter a sua alma abandonada no Sheol. E Pedro explica dizendo: Davi faz menção à ressurreição de Jesus, cuja alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. O apóstolo São Paulo, escrevendo aos irmãos de Roma, no capítulo 10, versículo de número 7, indaga: porventura, quem desceu às partes mais baixas da terra para tornar a trazer de lá ao Cristo? O apóstolo estava afirmando que Jesus não precisou de ajuda para romper as cadeias da morte e voltar à sua posição de glória. E quando veio a escrever aos Efésios, no capítulo de número 4, versículo 9, o apóstolo diz: ora, ele subiu e também desceu às partes mais baixas da terra e levou cativo o cativeiro. O paraíso, que segundo entende-se ficava ao lado do Hades, dividido apenas por um abismo, com a glorificação de Cristo, foi levado até a proximidade do trono de Deus, conforme nos revela o Apocalipse, capítulo de número 6. No Apocalipse, capítulo 1, quando o apóstolo João estava desterrado na ilha de Pátimos, solitário e abandonado por causa da palavra do Senhor, ele ouviu uma voz que dizia: João, o que vês, escreve-o num livro e envia-o às 7 igrejas da Ásia Menor. E João diz: eu virei-me para ver quem falava comigo, e vi um cujos cabelos eram brancos como uma branca lã, os seus olhos como chamas de fogo, o seu rosto como o resplendor do sol em seu fulgor, a sua voz como uma multidão de muitas águas, e a sua língua como espada afiada de 2 gumes, e tinha um cinto de ouro puro à altura do peito, e a sua veste era talar resplandecente, e os seus pés como latão reluzente saído da fornalha. João brada: quando eu o vi, caí aos seus pés como morto, mas ele me tocou com a sua mão direita e me disse: não temas, eu sou aquele que fui morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. Aleluia! Porque Jesus desceu às partes mais baixas da terra, mas subiu em vitória para a salvação da nossa alma. O segundo fato relacionado ao inferno, relatado na Bíblia, é que ele aparece no texto sagrado como um abismo. Do grego tártaro, no Salmo de número 94, versículo de número 17, o salmista diz: se o Senhor não tivesse sido o meu auxílio, já a minha alma
estaria no abismo. No Salmo de número 115, versículo 17, o salmista diz: os mortos não te louvam, nem os que descem ao abismo. No Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 31, a Bíblia relata-nos um episódio de quando o Senhor Jesus adentrou na terra dos Gadarenos e um possesso de demônios veio ao seu encontro e prostrou-se diante dele. E o texto diz que os demônios lhe rogavam que não lhes mandassem para o abismo naquele momento. O apóstolo São Pedro veio a escrever na segunda epístola que leva o seu nome, capítulo 2, versículo 4, que os anjos que prevaricaram, que pecaram contra Deus, foram lançados nos abismos, às algemas da escuridão, onde aguardam o dia do juízo, e um dia almejado pelos salvos, quando Cristo Jesus virá estabelecer o seu reino milenial. No Apocalipse capítulo 20, versículo 3, a Bíblia diz que Satanás será amarrado por 1000 anos e lançado no abismo. Que maravilha de promessa! O terceiro fato relacionado ao inferno apresentado na Bíblia encontram-se sobretudo nas palavras de Jesus. Ele fala do inferno como um lugar de fogo e enxofre. No Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, no capítulo de número 13, versículo de número 42, quando discorre sobre a parábola do trigo e do joio, ele diz: assim será na consumação deste mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles colherão aqueles que cometem escândalo, que praticam a iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. No capítulo de número 25 do Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, versículo de número 30, quando narra a parábola dos talentos, o Senhor Jesus diz: tomai, pois, o servo inútil, lançai-o nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. E no versículo 41, Jesus é claro ao enfatizar que o inferno é lugar de fogo e enxofre, mas foi preparado para o diabo e os seus anjos. No Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo de número 16, versículo de número 24, quando fala da parábola do rico e Lázaro, já citada, o Senhor Jesus afirma que o rico, olhando para o paraíso e vendo a Lázaro no seio de Abraão, disse: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo em água e goteje na minha língua, porque estou ardendo nesta chama. O inferno, portanto, é lugar de fogo e enxofre. No livro da Revelação Apocalíptica, capítulo de número 14, versículo 10, o anjo brada que todos aqueles que adoraram a besta, receberam a sua imagem na sua testa ou na mão, serão lançados no lago de fogo e enxofre. E posteriormente, no capítulo 19, versículo 20, a própria besta e o falso profeta serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre. Caro distinto ouvinte da palavra de Deus, os cientistas dizem
que os vulcões trazem para fora o que há no interior da terra. Quando o vulcão Santa Helena, nos Estados Unidos da América, por exemplo, entrou em erupção, jogou 150 mil toneladas de gás sulfuroso e lavas para fora. Os repórteres escreveram: o inferno veio para fora. A ciência ainda diz que a crosta da terra tem 50 milhas até chegar ao fogo. Em alguns lugares, porém, no fundo dos oceanos, a distância é menor que 1 milha. Concluíram ainda que o centro da Terra é mais quente que a superfície do Sol, com temperatura de 12.000 graus Fahrenheit, que correspondem a 6.648.889 graus Celsius. Jesus não estava errado. Não estamos sobrevivendo sob um fanatismo religioso. A ciência corrobora a mensagem bíblica que trazemos ao teu coração neste momento. O quarto fato relacionado ao inferno na Bíblia é quando o texto sagrado diz que lá é lugar de vermes e cadáveres. No livro do profeta Isaías, capítulo de número 66, versículo de número 24, o profeta diz: e sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará, e serão um horror para toda a carne. Quando descrevia sobre o assunto e exortava os seus ouvintes, no Evangelho segundo escreveu nos São Marcos, capítulo 9, versículo 43 a 48, Jesus deixou claro que o homem, depois do juízo final, será lançado no inferno com o seu próprio corpo. Não há como questionar esta afirmação de Cristo Jesus. Estudiosos descobriram nas profundezas do oceano uma rachadura da qual o fogo escapa e em torno da qual existem vermes enormes que não existem em qualquer lugar da terra. O quinto e último fato relacionado à eternidade sem Deus é quem serão os seus habitantes. Gostaria de lembrar-lhe que o inferno não foi preparado para o homem, ele foi preparado para Satanás e os seus demônios. Mas a Bíblia nos informa, em Provérbios 27, versículo 20, que o inferno nunca se farta. E eu gostaria de te lembrar, no Gênesis capítulo de número 19, versículo de número 24, quando o texto sagrado fala da destruição de Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade, da depravação moral. A Bíblia diz que o Senhor fez chover fogo e enxofre sobre Sodoma. Distinto ouvinte, só existem duas diferenças entre Sodoma e Gomorra e a sociedade moderna. A primeira diferença é que a sociedade moderna é mais depravada e imoral que a sociedade de Sodoma. A segunda diferença, que faz com que este mundo não já tenha sido destruído, é que na sociedade moderna existem muito mais de 10 justos que servem a Deus de coração e foram justificados pelo sangue de Jesus. No Salmo
de número 9, versículo 17, o salmista diz: os ímpios serão lançados no inferno, bem como todas as nações que se esquecem de Deus. Olha distinto a humanidade sem Deus, desinteressada dele, que blasfema contra ele, tem um destino inevitável que se chama inferno, se não voltar o seu pensamento para o Senhor. No Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo 5, versículo 22, o Senhor Jesus afirma: todo aquele que chamar o seu irmão de louco é réu do inferno. O louco da expressão grega não é o louco que nós pronunciamos em determinados momentos. Era um jargão pesado, era uma expressão forte que colocava o ouvinte numa situação de humilhação, de desprezo sem medida. E o Senhor Jesus afirma que aquele que expressa-se de maneira pejorativa e maldizente com o seu irmão será réu do inferno. No Evangelho ainda segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo 18, versículo 6, Jesus diz que qualquer um que escandalizar, que fizer desviar um dos seus pequeninos, melhor lhe fora amarrar uma mó no pescoço e lançar-se no mar, nas profundezas do abismo. No versículo de número 32 a 35, o Senhor Jesus diz que para a prisão eterna irão todos aqueles que não perdoam os seus irmãos, que reservam o sentimento de ódio e vingança nos seus corações. E no capítulo 23, versículo 33, ainda do Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, Jesus reporta-se aos hipócritas religiosos, chamados de fariseus, que estavam presos em seus conceitos humanos, em suas tradições religiosas, enquanto pessoas destinavam-se aos portões da eternidade sem Deus. E Jesus diz: raça de víboras, quem vos salvará do fogo eterno? É preciso lembrar, senhoras e senhores, que não é a mera prática da religião hipócrita e demagoga que permite ao homem a esperança da eternidade. Temos pregado que cristianismo não é religião, cristianismo é modo de vida. Evangelho não é religião, Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crer. Não se prenda debaixo da capa da religiosidade, renda-te inteiramente ao Cristo da salvação e espere a vida eterna. O Senhor Jesus, ainda falando dos habitantes do inferno, no Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo 24, versículo 48, diz que aquele servo que desempenha o trabalho relaxada e irresponsavelmente será castigado com açoites. Em nome do Senhor Jesus, não queira ser um habitante da eternidade sem Deus. No Apocalipse, capítulo de número 21, versículo 8, o apóstolo diz: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis e aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre.
Distinto, os tímidos relatados aqui não são os introvertidos, não são aqueles que bradam com um grito ao mínimo voar de uma barata ou latir de um cão. São aqueles que pela covardia negam o evangelho de Jesus, rejeitam a salvação. Os incrédulos são aqueles que, não obstante tenham acesso ao evangelho, preferem prender-se em seus conceitos filosóficos vazios de pensamentos espirituais e não aceitam a salvação do Senhor Jesus. Os abomináveis são aqueles cujas práticas lhes tornam iníquos, pecadores e obscenos diante da santidade de Deus. Os idólatras e mentirosos são aqueles que negam a salvação e substituem a pessoa de Deus em suas vidas por imagens, por ídolos, por nomes ou renomes, e passam a venerá-los quando o próprio Jesus diz: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Para corroborar as informações bíblicas que te passamos agora, na qual te informamos que a realidade do inferno é incontestável, ainda queríamos deixar para tua meditação o pronunciamento de um cientista que veio a escrever e publicar num jornal finlandês a sua experiência quanto a este fato. E ele narrou dizendo: como comunista, não creio no céu ou na Bíblia, mas como cientista, agora eu acredito no inferno, disse o doutor Azakov. O seu depoimento continua quando diz: inútil para nós dizer que ficamos chocados ao fazer tal descoberta, mas nós sabemos o que vimos e ouvimos, e estamos absolutamente convencidos que perfuramos através das portas do inferno. As brocas começaram a girar descontroladamente, indicando que nós havíamos alcançado uma bolsa ou uma caverna vazia. Os sensores de temperatura mostraram um aumento dramático no calor de 2.000 graus Fahrenheit, que correspondem a 1.093.333 graus Celsius. E o doutor continua o seu depoimento quando diz: nós abaixamos o microfone projetado para detectar os sons de movimentos de placas de baixo eixo, mas em vez de movimentos de placas, nós ouvimos voz humana que gritava de dor. No início, pensamos que o som estava vindo do nosso próprio equipamento, mas quando fizemos os ajustes, nossas más suspeitas se confirmaram. Os gritos não eram de um único ser humano, mas de milhões de seres humanos que gritavam de dor. Em nome de Jesus, medita na eternidade sem Deus, chora por tua alma, chora pela alma do teu parente, do teu amigo, sente este fato real. E se não consegues acreditar neste pregador ou na Bíblia,
acredita na ciência e escapa-te por tua vida. Um certo dia, o Senhor Jesus disse: eu sou a porta. Quem entrar por mim salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagens. Mas ainda cabe-nos meditar contigo na eternidade com Deus. E o faremos com uma alegria extraordinária, porque a nossa alma crê neste fato real. Da mesma maneira que a Bíblia descreve o inferno, também fala da vida eterna, promessa inerente à salvação conquistada por Cristo Jesus na cruz, para aqueles que o aceitam como Senhor e Salvador das suas almas. No Evangelho segundo escreveu-nos São João, capítulo de número 5, versículo de número 24, o Senhor Jesus afirma: em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. A eternidade com Deus, como já pudemos informar, chama-se céu, paraíso ou seio de Abraão. No hebraico, o vocábulo céu é shamim e ocorre por 667 vezes nas páginas do Antigo Testamento, com o sentido de morada do Altíssimo. No grego, porém, a expressão céu é traduzida em 3 vocábulos distintos. O primeiro vocábulo é ouranos, que refere-se a céu inferior. É esta abóbada celestial que está diante dos nossos olhos. Ocorre no Novo Testamento por cerca de 270 vezes e significa face da expansão das águas, conforme Gênesis capítulo 1, versículo 20. O Senhor Jesus, no Evangelho segundo escreveu-nos São Lucas, capítulo 17, versículo 24, chama este céu inferior de extremidade inferior dos céus. A segunda expressão grega para céu é mesorâneos, ou céu planetário, céu astronômico. O apóstolo São Paulo aos Efésios, no capítulo 6, versículo 12, chama de lugares ou regiões celestiais. A terceira expressão para céu no grego é eporâneos, que significa morada do Senhor. O apóstolo São Paulo, na segunda epístola aos Coríntios, capítulo 12, versículo 2, chama de terceiro céu. Neemias, no capítulo 9, versículo 6, chama de céu dos céus. É lá que está assentado e reina o nosso Senhor. É desta morada que a Bíblia nos fala, em que consiste a nossa esperança. E acerca da vida eterna e do gozo prometido aos salvos, a Bíblia faz declarações belas e insofismáveis. A primeira declaração bíblica acerca da eternidade com Deus é que Jesus prometeu levar-nos para lá. Não há esperança maior que esta de Jesus. No Evangelho segundo escreveu-nos São João, capítulo 14, versículo 1 ao 4, o Senhor Jesus diz:
não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito. Vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. No capítulo 18, versículo de número 14, ainda do Evangelho segundo escreveu-nos São João, o Senhor Jesus afirma: não vos deixarei órfãos, tornarei para vós. Esta promessa de Jesus é a garantia da nossa esperança, é o que faz a nossa alma saltitar de prazer. Isto porque, ainda que os nossos amados parentes e amigos partam antes de nós, temos a esperança de revê-los um dia, conforme as promessas de Jesus. Oh, louvado seja aquele que vive para sempre! A segunda afirmação, bela por demais, que a Bíblia nos faz acerca da eternidade com Deus, está nas palavras dos escritores sagrados. Eles creram, tomaram posse e publicaram as promessas de Jesus. O apóstolo São Paulo, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52 diz: eis aqui vos digo um mistério, na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aqueles que morreram no Senhor hão de ser transformados em Cristo. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, o apóstolo diz: porque sabemos que, se a nossa casa terrestre se desfizer neste tabernáculo, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Aleluia! Aos Filipenses, no capítulo 1, versículo 23, o apóstolo diz: mas de ambos os lados estou em aperto, tendo desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda muito melhor. Eles creram nesta promessa de Deus, eles se apossaram desta verdade. Na sua epístola aos Filipenses, capítulo 3, versículo 14, Paulo diz: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Os alvos dos salvos não se confundem com as belezas terrestres. O nosso alvo está na eternidade. Quando o apóstolo dirigiu-se aos irmãos de Tessalônica, abatidos pela perda dos seus queridos, pela partida dos seus irmãos, Paulo diz: não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca daqueles que dormem, como os que não têm esperança. E no capítulo 4, versículo 16, Paulo continua e diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados
ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Não se desespere, há uma esperança na eternidade para quem rendeu a sua vida a Cristo Jesus. Escrevendo a Tito, no capítulo 2, versículo 14, o apóstolo afirma: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento de nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Esta igreja, o povo que entregou-se ao Senhor, é movido por uma esperança inconfundível. Se perguntardes ao teu vizinho, ao teu colega, qual é a esperança pertinente da sua vida terrena, alguns dirão o prêmio acumulado da Telecena ou da Mega Sena. Outros dirão: a minha esperança é um emprego eterno ou uma morada própria. Mas se perguntardes aos salvos, eles responderão: nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Tiago diz, irmãos, que a vinda do Senhor está próxima. Tu podes vibrar enquanto ouves esta mensagem, podes aplaudir ao Senhor, podes te renovar nele com línguas espirituais, porque um dia virá em que nós adentraremos os portões eternos com Jesus. Oh, glórias ao Cordeiro de Deus! A terceira afirmação bíblica acerca da eternidade com Deus é que lá não haverá mais morte, nem dor, nem separação, nem lágrimas, nem tristeza, porque já as primeiras coisas são passadas. Apocalipse 21:4 confirma esta declaração bíblica. No céu distintos, o sofrimento da vida terrena será coisa do passado. Será então transformado em gozo eterno e estaremos sempre com o Senhor. A quarta afirmação bíblica acerca da eternidade com Deus é que a Bíblia diz que lá não necessita-se da luz do sol, porque a glória do Cordeiro ilumina a cidade. No Apocalipse capítulo 21, versículo 23 a 25, João fala da Nova Jerusalém e diz: a cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. No capítulo 22, versículo 2 a 5, João diz na sua praça: eu vi um rio e a árvore da vida, e ali não haverá mais maldição contra ninguém, porque lá estará o trono de Deus e do Cordeiro. A glória do Senhor ilumina a cidade, e esta glória será tão maravilhosa que Jesus nos informa que os santos serão glorificados. No Evangelho segundo escreveu-nos São Mateus, capítulo 13, versículo 43, Jesus afirma que os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. O apóstolo São Paulo cria nisto, se firmava nisto, e escreve a sua carta aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo 17 e 18, no qual afirma: e se nós somos filhos, logo somos herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para com Ele também sermos glorificados, porque
tenho para mim que as aflições deste tempo presente não são nem para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Oh, glórias ao Cordeiro! O apóstolo escreve na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 4, versículo 17, e diz que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós cada vez mais um eterno peso de glória. E a Timóteo, na segunda carta, capítulo 2, versículo 10, ele afirma que nós estaremos com Cristo em glória eterna. Toda a glória do mundo é passageira, toda a prosperidade mundana é enganosa, é vaidade, a beleza e a fama, o poder aquisitivo e a capacidade cultural, tudo é passageiro, sucumbe-se com a morte, mas a glória da eternidade com Deus é eterna. A alegria que invade meu coração agora é de maneira muito grande, porque sinto esta verdade bíblica dentro do meu coração. Creio nela e te convido a crer comigo. Mas, encerrando, a maior glória da eternidade de Deus, da eternidade com Deus, é contemplar o Senhor face a face. Hoje nós o adoramos pela fé, e nesta adoração pela fé, muitas vezes temos vontade de pular, temos vontade de correr, temos vontade de aplaudir. Naquele dia, diz a Bíblia, não mais o adoraremos por fé, mas o adoraremos por vista. Em João, capítulo 17, versículo 24, o Senhor Jesus diz: Pai, eu te rogo que estes que tu me destes estejam comigo, para que vejam a minha glória. Na primeira epístola, segundo escreveu nos São João, capítulo 3, versículo 2, o apóstolo registra que nós o veremos como ele é. Nós o veremos face a face. Não há maravilha maior do que esta. Contemplaremos o nosso Senhor, olharemos dentro dos seus olhos com chamas de fogo e o adoraremos, porque Ele é santo e Salvador da nossa alma. O torcedor de qualquer time de futebol vibra quando está no estádio lotado, e ainda que o seu time esteja perdendo o jogo por número de gols e soma de pontos, o torcedor ainda solta foguetes, sacode o corpo, tira a camisa e grita para o seu time. Se um torcedor que paga para ver a derrota do seu time pode fazer festa, muito mais aqueles que agora, ouvindo esta mensagem, já têm a certeza da salvação gratuita por Jesus Cristo nosso Senhor. Você pode fazer festa, porque a eternidade de Deus nos espera. Você pode vibrar agora, pode vibrar na sala da tua casa, pode vibrar no templo onde congregas, porque Jesus tem uma promessa para nós. Não há maior esperança que a esperança da eternidade com Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, rende a Ele o teu coração e recebe Cristo Jesus como Senhor e Salvador da tua alma, e estaremos orando em teu favor, para que o Espírito de Deus inunde a tua vida agora com alegria, gozo e paz, porque o reino de Deus não consiste em comida nem bebida, mas no gozo, justiça e paz no Espírito do nosso Deus.
Amém. Senhor Deus, digno de toda glória e louvor, humildemente, mas confiantes, adentramos em Tua presença santa e soberana, tributando-te ações de graças pelas dádivas recebidas das Tuas mãos. Louvamos pelo amor que ofereceu Jesus Cristo em nosso lugar no patíbulo da cruz, pelo perdão e pelo Santo Espírito derramado em nossos corações. Rogamos, ó Deus, em favor daqueles que ainda não te conhecem como Salvador de suas vidas, que induzidos pelos prazeres distanciam-se de ti. Senhor, pedimos para os pobres do mundo as riquezas celestiais da Tua excelsa graça, e para os ricos da terra a bem-aventurança da pobreza de espírito, para que vejam a Deus. Pai de amor, visita agora esta alma que solitária não consegue compreender os rumos da vida. Revela-lhes que és o amigo de todas as horas para os que a ti recorrem. Concede vigor ao fraco, esperança e gozo ao desiludido. Ministra agora, Senhor, sobre cada família. Repreende os demônios da infidelidade conjugal, da indução ao álcool e aos tóxicos, pelo poder do nome que está acima de todo o nome. Declaramos derrotados todos os espíritos das trevas e ministramos sobre estas vidas a bênção que procede do único e verdadeiro Deus. Caiam por terra agora todas as articulações maléficas, em nome de Jesus. Haja neste momento o resplandecer da glória de Cristo Jesus sobre cada vida, sobre cada família. Senhor, confiantes no agir da Tua poderosa mão, elevamos nossas mãos aos céus e agradecemos em nome de Jesus. Amém.